Os países comunistas atravessam grandes transformações sob o aspecto político e econômico. Estão optando pelo caminho da liberdade política, a maioria deles, e pela eficiência do mercado na economia, inclusive no que diz respeito a salários, o que mostra que o Estado empresário está falindo naqueles países. Pediria aos senhores que se posicionassem, dessem sua opinião sobre as transformações no mundo comunista sob o aspecto econômico e de que maneira esses fatos, essas transformações, podem ser aproveitadas no Brasil como lição. De acordo com o sorteio, responde primeiro o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Os setores considerados estratégicos da economia, os setores considerados essenciais da população, e permitir que a própria sociedade crie mecanismo para se autofinanciar, para se autodeterminar a nível de conquistas, a nível de investimentos, a nível de inovações tecnológicas, a nível de inovações de investimentos. Eu acredito que o que está acontecendo no leste europeu e que começou em 1980 com a criação do Sindicato de Solidariedade é um exemplo concreto ao mundo, é um exemplo para a América Latina, é um exemplo para o terceiro mundo de que é preciso continuar lutando pelo socialismo, mas é preciso lutar por um socialismo democrático, por um socialismo pluralista, por um socialismo que não negue a necessidade da liberdade da autonomia sindical, a necessidade do direito de greve, a necessidade da classe trabalhadora se organizar livremente no local de trabalho. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. O candidato não respondeu a pergunta, fugiu à pergunta, naturalmente porque ele não pode se explicar diante do que lhe foi perguntado. Ele defende abertamente a luta armada, ele defende a invasão de terras produtivas ou não, ele defende a invasão de casas, de apartamentos, ele defende a intransigência nas questões programáticas hoje do nosso país. Ele defende somente as suas teses. Todos aqueles que forem contra as suas teses devem ser condenados. Então não é o Lula que defende a invasão, é o meu adversário que invade. É ele que ocupa a terra pública, porque poderia possivelmente construir 40 casas lá para os trabalhadores que são expulsos por Nico Bandeirantes, para a Ceilândia, para a periferia de Brasília. Eu estou tranquilo que cumpri com o meu dever cívico enquanto candidato, estou tranquilo que cumpri com o meu dever cívico enquanto a pessoa preocupada em elevar o nível de consciência política do nosso povo, e estou tranquilo de que essa contribuição será e foi ouvida pelo nosso povo. Uma pergunta que eu queria fazer ao meu adversário é o seguinte: quais as medidas concretas que você tomaria caso um político do seu partido, tentasse legislar em causa própria, tentasse fazer uma legislação para tirar proveito pessoal do seu projeto de lei? Qual seria a medida que você tomaria com relação a esses políticos antigos que tratam a coisa pública como coisa particular e que às vezes fazem a lei em benefícios pessoais? Eu tenho um caso concreto. Recentemente, o deputado Renan Calheiros, líder do PRN na Câmara dos Deputados, encaminhou um projeto de lei para congelar os salários já poupudos dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República, que, como disse aqui há pouco, como deputado do PT, passa a ganhar 200 mil cruzados novos, mais de 100 vezes o salário mínimo no país, que tem mordomias, como operações em hospitais caríssimos. E esse projeto de lei foi solicitada a urgência urgentíssima a todos os partidos. Isso é um perigo, porque o presidente da República, que tenha que ouvir todos esses partidos, que tenha que ouvir todas essas pessoas para saber o que vai fazer, naturalmente não estará representando os interesses da nação.